E é com essa trilha sonora que a gente começa o nosso programa de hoje. Mas, primeiro, temos aqui convidados especiais. Bom dia, Manuel! Bom dia, Ed. E é um prazer estar aqui para a gente debater sobre como as mudas que a gente tem em casa podem nos curar de ferimentos mortais. Emanuel, temos um convidado estreante, primeira vez dele no Folha Nerd. O cara que, assim, é uma enciclopédia humana de Resident Evil. Não é isso mesmo, Júlio César? Cara, quem me dera, tô longe de ser uma enciclopédia, mas pelo menos eu gosto de jogar, cara, gosto de jogar. E vai ser bacana demais ter oportunidade aqui de discutir com vocês um pouco dessa franquia aí que tem feito a nossa alegria, dado medo na gente aí, né? Pesadelos desde 98, né? 20 e poucos anos aí de muito cagaço, né? É isso aí. Exatamente, hoje iremos falar de Resident Evil, uma das maiores franquias dos consoles, aquela franquia de terror, como o Júlio César deixou bem explícito aí, as calças ficavam marrom. Mas antes da gente entrar no nosso tema, a gente vai naquele momento quentinho, gostoso, que nessa época de frio é muito bem-vindo ao nosso Momento Maguila. Olha, quero mandar um abração para o doutor Reginaldo da Privato, que está me dando aquela força. Aquele abração para o Bira da Frecaneca, o Zé Roberto, enfim, todo o pessoal da Frecaneca. Aquele abração ao Massa de Pão de Queijo Cirnaide, que sempre está me dando aquela força. Júlio, como você é estreante no programa, para quem vai o seu Momento Maguila? Ó, meu Momento Maguila, vou mandar para Dona Maria, né, cara? Tem que, se eu não mandar para ela primeiro aqui, eu vou ter que dormir lá de fora da casa. Então, eu mando um abraço aí pra Kareninha, minha gatinha, pro Samuel, meu filhote aí, o futuro jogador de Resident Evil aí. Pra toda a galera que estiver ouvindo aí, que eu não conheço aí, que me conhece, um salve pra galera aí. E você, Manuel, para quem vai o seu Momento Maguila? Mandar um abraço para o meu pai, para minha mãe, meus irmãos, família no geral, para os meus amigos que trabalham comigo lá na manutenção e aqueles que curtem boas histórias de zumbi e, de preferência, também tiveram tanto medo quanto eu jogando os jogos. Olha, o meu Momento Maguila vai primeiramente para as minhas irmãs Luana e Alana, para minha irmã Angela, em Divinópolis, para o Douglas, meu parceiro, que não pôde participar do programa hoje, para o Pablo lá no grupo dos gamers, e assim todos os integrantes do grupo Gamers, Gonhães, Pierre e Companhia Limitada, para os meus irmãos Demolês, minhas primas filhas de Jó, para o Demerval, ouvinte fiel, e para você, ouvinte do Folha Nerd, Jovem Gafanhoto, Pequena Libélula, que está aí nos acompanhando. Vai o meu abraço para vocês. Pois bem, agora podemos começar o programa. Hoje iremos falar de Resident Evil, uma das franquias mais bem-sucedidas nos games. Será que também a gente pode falar isso dos filmes? Bem, isso mais para frente. Júlio, o que você tem a dizer de Resident Evil? A origem do game, a sinopse. Cara, Resident Evil, ele é um jogo, ele é marcante por N fatores e ele foi lançado ali em 98, 96, né? A história se passa em 98, mas foi lançado em 96 PlayStation 1 inicialmente. É um jogo que, ele, além das suas curiosidades, é o fato de que a própria dificuldade que o hardware tinha de renderizar o jogo já dava um aspecto sombrio para o jogo. Então, assim, o jogo surgiu lá no início da geração mesmo, da geração 32 bits, né, que é muito falado, e ele trouxe uma história bastante original, uma maneira de contar muito original e uma jogabilidade muito original também. E isso fez com que ele, de início, assim, já trouxesse para todo mundo uma surpresa boa. Muito embora era um jogo difícil, né? Não era um joguinho igual a gente estava acostumado a pegar um jogo, jogar uma horinha ali e zerar. Era um jogo que já demandava muito empenho, né? Muitos puzzles, né? Muito quebra-cabeça. E a história do jogo, ela é uma história complexa. Ela é uma história complexa, né? Eu comentei, se você pegar os 4 primeiros jogos, do 0 ao 3, são 4 jogos completos que foram lançados ao longo de 5 anos aí, mas os eventos narrados nos jogos, eles ocorrem dentro de uma semana praticamente.
Então, são perspectivas de cada personagem contando os eventos ali que se sucederam. A história ela começa com cientistas, né, pesquisando ali uma determinada planta de origem africana e descobriram ali um potencial dela muito grande de ser utilizada. Essas pesquisas é datado ali de 1960 na cronologia dos jogos. Lá para 1995 que o bicho começa a pegar, que são 3 cientistas, um deles acaba sendo infectado e morre, os outros 2 começam a divergir ali sobre o que fazer com aquilo que eles já tinham descoberto, e aí ocorre um acidente, alguma daquelas armas biológicas fogem, e aí o pau começa a quebrar, e aí desencadeia toda essa série aí de jogos, aí, pelo menos na primeira parte do jogo. Aí. E você, Manuel, o que você tem a acrescentar sobre Resident Evil? Bem, a gente pode dizer que a franquia ela foi pioneira em muitos sentidos ali, tanto nos sentidos como o próprio Júlio já colocou, do hardware, que era o sistema como o jogo foi criado, tem muitas gambiarras ali, eu que sou formado em sistema de formação, tendo um pouco de programação, muita da jogabilidade do jogo foi colocada baseada nas limitações de armazenamento de memória que ele tinha, isso inclui poucos itens. Então, você tinha que saber administrar muito bem o que você tinha ali, senão você ficava sem balas, numa situação onde estava cercado de zumbi. Então, você não tinha que atirar, matar todos os zumbis que apareciam. E ele também é pioneiro pela temática, porque nós já tínhamos um jogo de zumbi ou outro aí, uma coisa de 16 bits, assim, muito de nicho. A América, ela foi adaptada para, Resident Evil. Porque, se eu não estou enganado, eu acho que já tinha um jogo chamado Biohazard que estava sendo lançado, ou alguma coisa do tipo assim. E meio que ela fez um sucesso muito grande no primeiro jogo, e aí que foi o primeiro jogo da mansão, e com seus puzzles, os zumbis, as icônicas cutscenes, aquela famosa do zumbi virando a cara assim, e aí a Capcom investiu, vamos continuar contando essa história mais pra frente. Aí nomes como que a gente conhece começaram a surgir, como Umbrella, Albert Wesker, Raccoon City. E aí foi entremeando na cultura pop e hoje em dia a gente chegou onde está. Hoje em dia é lançamento AAA aí de todo mundo está fazendo gameplay do lançamento mais recente, que é o Village. Uma coisa curiosa, cara, sobre o Resident Evil, a trama foi baseada num filme de terror japonês de 1989. E também, se eu não me engano, houve também um game que a premissa é muito parecida, se passa numa mansão, tem quebra-cabeças. Alone in the Dark. Acho que é o Alone in the Dark. O filme, na verdade, o Resident Evil é baseado no jogo que se chama Sweet Home, se eu não me engano. O filme é Sweet Home também, né, em japonês. E, cara, pouco a gente sabe disso. Alone in the Dark também, realmente, é verdade, Alone in the Dark, acho que foi a influência. E, cara, eu acho incrível que Resident Evil, pro Play 1, foi lançado em 96, se for parar a pensar, a trama passa toda na mansão, dá aquela sensação claustrofóbica de ser preso. E, cara, um survival horror, assim, de primeira, cara. Eu lembro que quando eu joguei, eu não consegui terminar o jogo de tanta adrenalina. A carga foi muito grande. Cara, só para acrescentar aí, um fato que eu acho legal pra caramba no Resident Evil, principalmente nos 4 primeiros, é como que o jogo, cara, ele mexe com o aspecto do medo nosso e como que a relação de medo e poder, ela impacta no jogo. Poder, que eu me refiro aqui, é poder de resistir, poder bélico mesmo. Você percebe que em determinado momento do jogo ali, você tá ali no escuro, no silêncio, uma ameaça pode surgir a qualquer momento e você tá ali sem munição. Você simplesmente, cara, qualquer barulho te faz tremer. Agora, quando você passa a estar ali mais equipado no jogo, você começa a ter um armamento mais pesado, entendeu? Você já anda com mais confiança pela mansão afora, você já fica tranquilo, você não, pode vir que agora eu detono. Só que você enfrenta o primeiro inimigo e você já tem que descarregar tudo nele, cara. Na próxima você já volta a ficar pelado de novo e aí o cagaço volta. Então é aquela constante de tipo assim, eu posso ou não posso, eu vou ou não vou, e tipo, isso eu acho que é um dos pontos mais altos da franquia, que ele consegue mexer com a gente nesse aspecto em todos os jogos. Quem jogou do 0 até o 7 aí, ó, sempre o fator munição, ele é um fator que faz parte da história, cara. Se você tem os jogos que falharam
no jogo, inclusive um deles é o Resident Evil Operation Raccoon City, que ele tinha uma história para ser legal, mas ele dá munição a rodo pro jogador, e isso faz com que o jogo perca a graça, porque você deixa de ter medo. Você fala, não, meu amigo, eu tenho munição aqui para detonar um exército, pode vir quem for. Então, você não fica impactado pelo inimigo, pelo adversário. E no Resident Evil 1, 2, 3 ali, qualquer zumbi que passa na sua frente, a melhor coisa que você tem que fazer é tentar correr dele. E isso faz com que o bicho pegue, entendeu? E faça a imersão, acho que a imersão que o jogo ele oferece, mesmo sendo com um gráfico quadradaço, é fora de série. Acho que isso é um ponto, sim, muito show. Emanuel, e vendo o Júlio contando isso aí, e qual que é a premissa de Resident Evil? Qual que é a história do jogo, do primeiro game? A história é o seguinte, começa tendo um esquadrão, os Stars, que é um esquadrão, eles são uma equipe assim, eles foram chamados para a mansão da Umbrella, e eles têm que resolver essa chamada assim, quando eles estão chegando lá assim, eles são atacados por uns cachorros, naquele escuro assim, tanto que essa é uma cutscene bem famosa, porque ela foi gravada com atores reais, porque era mais fácil você, ou pelo menos passa um cartucho de memória, você gravar com atores reais e colocar no jogo, do que você fazer animação ali, tipo assim, o processamento do jogo, com os polígonos. E nisso, eles entram para dentro da casa assim, aí tem a equipe lá, tem o Chris Hadfield, a Jill Valentine, o Robert Wesker, e vários outros personagens ali, e aí eles entram dentro da casa ali e beleza. Eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo. É uma equipe tática que entrou nessa mansão e eles estão meio que lá dentro, meio que até eles não têm noção do que está acontecendo, e eles chegam e tem a famosa cena de revelação do primeiro zumbi, e depois disso é aquela mansão cheia de enigmas, aquela coisa assim, como se tivesse um segredo muito bem guardado ali dentro. E quando você vê a mansão, ela, na verdade, ela é tipo, só uma fachada para um laboratório de pesquisa científica da Umbrella, que é uma companhia farmacêutica. E eles estão trabalhando com esse vírus retirado dessa planta da África, que é a planta, acho que é o Ouroboros, que é o nome dela, se eu não estou enganado. E aí, a partir disso, eles vão lá e fazem tipo, esse vírus que sai do controle e, de repente, é zumbi ali na mansão inteira, e aí essa equipe tem que sobreviver, e a mansão tem enigma, tem armadilha, e, assim, é muito limitado os recursos, e você vê a equipe ali tendo que passar por um monte de coisa, tipo, reviravolta, e dentro deles tem um cara que é um traidor, aí eles têm que começar a investigar quem que é o responsável por trás disso tudo, quem que chamou eles ali, e eles têm que sair vivos dali no final da noite. Meio que essa é a premissa do primeiro jogo. A partir do segundo, ela dá uma escalada, porque algumas pessoas que estavam na mansão, tipo assim, no caso a Jill, ela vai para a cidade, e aí tem o Leon e a Claire Redfield, que aí elas já estão, outra parte da história, e tipo, tudo acontecendo ali simultaneamente, só que são jogos diferentes, que nem o Júlio falou, a franquia ela é muito hábil em fazer, tipo assim, aproveitar o mesmo grande evento, só que em vários pontos de vista diferentes e tudo muito correlacionado. Ela acerta muito bem nesse ponto, onde sai dessa mansão, esses zumbis da mansão, desse laboratório, e espalha para a cidade, e no final você tem que sair da cidade antes que ela seja explodida por uma bomba nuclear. Aí cria esse clima de urgência. Pois é, cara, Resident Evil tem uma história muito boa, isso é inegável. E tem personagens marcantes, personagens assim que cativaram os fãs ao longo dos jogos, ao longo da franquia. Mas isso nós iremos falar no próximo bloco. Então a gente vai dar uma pausa rapidinho e voltamos já. Voltamos no nosso segundo bloco e a gente está trazendo muitas informações de Resident Evil. Você que talvez esteja ouvindo o programa, tem vontade de jogar o game, mas está em dúvida. Por isso nós trouxemos aqui especialistas, Júlio César, Emanuel, para elucidar os ouvintes da melhor maneira possível. Júlio César,
quem são os personagens principais de Resident Evil? O que você tem a dizer deles? Cara, Resident Evil, uma das coisas mais legais que eu posso acrescentar na franquia é a sua diversidade de personagens. Como a história ela se estendeu ao longo dos anos, né? Já são mais de 20 e poucos anos, 23 anos de games e muitos jogos lançados, então nós temos personagens aí, desde os personagens icônicos, né? Aqueles que são marcados ali desde os primeiros jogos e que vão aparecer em diversas oportunidades. Quando a gente falou, nós começamos a falar um pouco do enredo, nós falamos de Resident Evil 1, né, que é o carro-chefe da série. Eu gosto de um personagem muito marcante ali, que ele é do Resident Evil 0. Resident Evil 0 teve um lançamento meio conturbado, mudança de plataforma, ele estava programado por Nintendo 64, acabou sendo lançado para o GameCube muitos anos depois, mas ele conta a história que precede o Resident Evil 1. E um dos personagens mais legais que tem ali, que é um dos protagonistas, é a Rebecca Chambers. E a Rebecca, ela é membro, né, do esquadrão tático, né, STARS, que é a força de elite ali da polícia local, e ela, na realidade, ela é do grupo de saúde, entendeu? Ela não é uma combatente, uma atiradora, ela é da saúde, ela é uma médica. E elas vão sobrevoar ali, né, a mansão Spencer, né, que é onde desenrola todo o primeiro jogo, e aí eles veem uma viatura da polícia que tinha batido, e eles descem de helicóptero para poder ver o que tinha acontecido. E aí o jogo começa a se desenrolar. Então, essa personagem, Rebecca, ela vai aparecer em outros momentos da franquia, ela vai aparecer em Resident Evil 1 também, e ela é muito legal jogar com ela, porque ela não é uma personagem que está ali preparada para um combate, ela não está preparada ali para passar por uma situação de sobrevivência, ela está ali para dar assistência para os combatentes. Então, você jogar com um personagem que tem essas características já torna o jogo um pouco um desafio diferenciado. E ela acaba se encontrando no jogo com o Billy, que é o outro protagonista do Resident Evil 0, que ele, na realidade, é um fugitivo da justiça. Ele estava para ser executado. Ele escapou lá porque uma arma biológica acabou atacando o veículo que transportava eles. E aí o jogo todo desenrola com o Billy e com a Rebecca. E a Rebecca aparece em alguns filmes também, algumas animações. A Jill, ela é diferenciadíssima. Então, tanto é que são os dois personagens principais e os únicos jogáveis em Resident Evil 1. A Jill, ela vai ser a única personagem jogada em Resident Evil 3, que está se desenrolando dentro daquele mesmo contexto ali, daquele episódio que começa na mansão Spencer, que ela fica nas montanhas próximo a Raccoon City, que é uma cidade ali onde vai desenrolar o Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Então a gente são dois policiais de elite, que é a Jill e o Chris Redfield, e nós temos também a Rebecca, que faz parte da mesma equipe, porém ela não tem a característica de ser uma combatente, ela é uma policial médico. Então, tanto é que no uniforme dela tem lá a cruz vermelha, a quantidade de equipamentos que ela pode carregar é reduzida, ela não tem espaço para carregar muitas armas, então isso vai incrementando, né, dando peculiaridade para cada um dos personagens. E esses são do Resident Evil 0 e Resident Evil 1. Vou avançar só até Resident Evil 2 aqui, porque senão nós vamos ficar aqui a noite inteira, o dia inteiro, virar a semana, trinchando cada personagem. No Resident Evil 2, a gente já tem um cenário que aquele problema que deu lá na mansão, que aquele acidente biológico que aconteceu na zona rural de Raccoon City, chega até o perímetro urbano. E naquele momento, nós temos um personagem que ele é um dos mais famosos da série, que é o Leon Scott Kennedy, que ele é curioso, né? Ele é um policial que está viajando para Raccoon City para o seu primeiro dia de trabalho. E quando ele chega lá, já se depara com o pau quebrando, assim, com aquela loucura, né? E em algum momento, quando ele chega lá na cidade, ele já vê que a cidade está um caos, ele se encontra com Claire Redfield. Como o sobrenome que eu tinha dito que era importante no início, ela é irmã do Chris Redfield, e ela está lá na cidade exatamente à procura de seu irmão, para tentar, aí, de alguma forma, encontrá-lo, ver o que aconteceu. E aí os dois a história vai desenvolver sempre, cada um com uma história paralela, né? Tanto o Chris, tanto o Leon quanto a Claire vão ter histórias separadas ao longo do jogo e vão se encontrar em alguns momentos, semelhante modo do que acontece com o Chris e com a Jill no Resident Evil 1. Então são esses personagens aí que vão
alcançar, se estender ao longo de praticamente todos os Resident Evil em diante. Pelo menos um desses vai aparecer em todos os Resident Evil que a gente tem. São os personagens mais diferenciados aí. E você, Manuel? Qual personagem você acha que deveria ser mencionado? Qual é o seu personagem favorito da franquia Resident Evil? Bem, a partir do 3, eu acho interessante citar que a gente tem o primeiro, não o vilão em si, porque o vilão em si, tipo assim, da franquia, meio que sempre está por trás dos planos ali, que até certo momento é o Albert Wesker. Só que a criatura ali, o nêmesis do personagem, se é que eu posso dizer isso. Mas a questão, justamente é esse Tyrant, que é um monstrengo feio pra caramba, que anda por aí com uma bazuca e não morre. A Jill, ela come o pão que o diabo amassou na frente desse cara. Ela derrotou ele uma vez, aí ele volta. Derrotou 2 vezes, aí ele volta. Aí ela vai fugir do helicóptero, ele derruba o helicóptero. Aí, tipo, se tem alguém que pagou todos os pecados que tinha feito até então, foi a Jill enfrentando o Nemesis ali. E tanto que o Nemesis, ele até chegou a aparecer no segundo filme, que ele é icônico, talvez a criatura mais icônica da franquia, embora no Resident Evil Village, agora que saiu, tem uma outra personagem que está tomando bastante destaque, talvez não pelos motivos mais adequados, mas está tomando bastante destaque. E, tipo, quanto vilões, no Resident Evil 2 tem o Mr. X, além de ter outras criaturas como os Lickers, que já dentro do gênero aí de os monstros que você encontra mais vezes dentro da franquia, mas acho que em personagens humanos vale a pena citar o Ethan Winters, do Resident Evil 7, o Resident Evil Biohazard, que assim, ele tem o mesmo apelo, acho que a princípio, que a Rebecca tem, a Rebecca Chambers, que o Júlio citou. Por causa que ele é um cara que, tipo assim, ele se vê do nada catapultado para dentro dessa história maluca que envolve monstros e ameaças biológicas. E porque até então ele era só um cara que estava atrás da esposa dele que tinha desaparecido por 2 anos. Tá certo que ela mandou e-mail para ele depois de 2 anos. Tipo, você tá sumida, o cara foi até lá na Louisiana sem conhecer ninguém, invadiu propriedade, entendeu? Fez um monte de coisa aí, ele já estava procurando alguma coisa. Eles só esperavam encontrar uma família de canibais, ou melhor, estilo Massacre da Serra Elétrica, um fungo, o Mutamiceto, tem algum complemento que eu esqueci qual que é. E, tipo, uma história muito, tipo, eu acho que nenhum de nós aqui não daria mais tempo que ele. Tanto que ele também volta agora no Resident Evil Village, e eu carinhosamente gosto de chamar o Resident Evil de Resident Evil Village ou Ethan Negro só se ferra. Porque, meu Deus, o maluco sofre, o maluco cai no esgoto, o maluco cai na lama, o maluco tem que aguentar a família de canibal, tem que aguentar lobisomem, tem que aguentar... Tipo, se tem um cara que sofreu nessa franquia foi o Ethan Winters, porque o cara só queria a esposa dele. Então, tipo, ele só queria alguém pra amar. Mas voltando assim, o Chris Redfield, uma coisa que eu quero citar aqui é que ele com o tempo vai ficando que nem nosso querido amigo Ed Jonas aí, mas anabolizado, partindo rocha com o soco, na porrada. E o Leon Key, do jogo 2 até o jogo 4, quando ele tá com aquela franja, o melhor estilo emo dele ali, o melhor estilo dele, tá dando pirueta, tá lutando, ele encarnou o Bruce Lee ali, tá salvando a filha do presidente, tá salvando o cachorro de armadilha, tá matando criatura no lago. Ele virou o verdadeiro 007. Mas, tipo, tem muitos personagens cativantes, tipo, tanto vilões quanto heróis, às vezes mais as criaturas, às vezes tem mais carisma que os próprios vilões humanos em si, mas no geral é um elenco bem diverso, assim, menos a Shiva do Resident Evil 5, porque ela gasta seus itens todos sem você deixar, e aí o jogo acaba ficando mais difícil, mas pelo motivo errado. Olha, eu sou suspeito de dizer, pra mim o melhor personagem da franquia Resident Evil é a Alice dos filmes. Brincadeira. Pô, aí fica difícil de defender, né? Não. Quase que eu desconectei sem querer aqui. Olha, tem personagens bem marcantes, bem memoráveis. Para você que está nos ouvindo aí e está em dúvida, tem que entender nada que a gente está falando, você tem que jogar os games da franquia para você entender e conhecer os personagens.
até mesmo buscar as animações, as produções que tiverem e assistir, com exceção dos filmes live action, isso aí é por sua conta e risco. Mas, na minha opinião, um dos melhores personagens para mim é o Leon e o Chris Redfield. E eu ainda fico torcendo pelo Leon, porque o Leon, para ter que aturar uma menina mimada no Resident Evil 4 e não entregar ela aos zumbis, eu vou te falar, viu? O cara realmente merece destaque. Óbvio que tem outros personagens tão bons quanto, mas, na minha opinião, um dos melhores personagens da franquia é o Leon, sem dúvida. Certo? E olha, mais alguma coisa a acrescentar, Júlio? Cara, eu concordo com você, cara. Sem dúvida, o Leon, eu também é o meu personagem preferido ali. A Jill, cara, eu gosto muito da Jill, mas o Leon, cara, ele tem uma representatividade maior aí e ele passa por situações assim. O legal é que dá pra gente perceber a evolução do Leon, né, ao longo dos jogos, né? Porque ele chega no Resident Evil 2 ali, cru de tudo. O cara, tipo assim, meu primeiro dia de serviço e depara com, tipo assim, tudo detonado. E aí ele se depara com uma situação terrível. E o legal é que ele chega na delegacia lá, né? No departamento de polícia de Reconcílio lá, e ele se depara com a mesa em que ele ia trabalhar, né? Tem até uma mensagenzinha de boas-vindas para ele. Não sei se todo mundo que jogou prestou atenção, né? E ele, tipo assim, pô, mano, que negócio é esse? Então ele passa por um aperto violento naquele jogo, e no jogo 4, você vê que ele é um cara muito mais maduro, o cara já tá preparado para as situações, então ele não foi pego de surpresa, né? O que faz com que o jogo permite ser um jogo de ação, um pouco de ação, porque o cara ele já chegou no local lá preparado para a diversidade. Então, se ele chegasse lá e fosse surpreendido, aí não ia dar aquela imersão. Pô, o cara agente especial, secreto lá, vai lá fazer um resgate, ele vai chegar lá e tipo sem preparo. Então, ele chega em condições, é por isso que o jogo explora um pouco dele, essa questão da tática, da técnica, né? De ter mais ali poder de fogo, de combate, né? Então explora mais isso nele, porque afinal agora ele é um agente especial preparado para a missão, então dá para se esperar um pouco mais dele. E ao longo dos filmes, eu vou citar rapidamente aqui a questão da Ada, né? Se pegou o jogo 2, o jogo 4 e as animações todas, você vai ver que o Leon é apaixonado com a Ada, né? Só que, tipo, não arruma nada com ela, cara, e ela, tipo assim, sabe que o cara tem um interesse real nela, assim, e ela faz hora com ele todos os filmes, não importa qual é a ameaça que o Leon sabe lidar, a Ada não é uma delas, entendeu? Ele simplesmente passa muito aperto com a Ada. E a Ada é um personagem muito legal de Resident Evil 4, ela dá um charme do jogo assim, diferenciadíssimo, tanto jogar com ela quanto a interação que ela tem com o personagem, bem como a relevância que ela tem no Resident Evil 6. Resident Evil 6 não é um jogo que eu recomendo não, para ser sincero, para mim é o pior deles até hoje, mas o pior da série numerada, mas você vê que a Ada, ela tem ali em toda a história, em todas as partes, ela é muito relevante ali. Então a Ada Wong, além dela ser muito gata, ela é muito relevante na série. E depois desse... Posso só complementar uma coisa rapidinho? Complemente. Tipo, eu imagino muito o Leon, ele falando aquela coisa, tipo assim, vá para Raccoon City, eles disseram. Vai ser divertido, eles disseram. Vai ter bolo na recepção, eles disseram. Tinha bolo, ele só não comeu. E sobre a Ada, justamente, eu ia citar ela, que eu esqueci de comentar na personagem. Ela é a femme fatale da franquia. Aquela personagem que, assim, ela chega, ela parece bem intencionada, mas ela tem sempre algo por trás e você não sabe o que é, mas você continua apaixonado por ela, mesmo sabendo que ela vai te trair no final ou que as intenções dela não são tão dignas quanto ela disse que era. E só queria complementar isso mesmo. Aqui, só para encerrar aqui, ó. Tem o Will Smith, né, cara? O Will Smith tá lá no Resident Evil 2 lá, né? Todo mundo, quem jogou, lembra dessa cena? Quando ele chega na delegacia lá, ele vê um policial detonado no chão, todo mordido lá, e o cara é o Will Smith, cara. Então, depois pode pesquisar no Google Will Smith Resident Evil 2 que você vai ver. É quase um easter egg acidental. Um personagem relevante. Depois dessa curiosidade, esse desabafo sobre a Ada Wong, o personagem Resident Evil, que deixa o cara na friend zone, a gente vai para nossa pausa e voltamos daqui a pouco.
Voltamos! Cara, o programa hoje está rendendo bastante curiosidade, bastante diversidade, enriquecimento, conhecimento. E agora a gente vai falar de alguns games que fogem da numeração oficial, que foram lançados. Talvez alguns aí não saibam, o Júlio com certeza ele sabe disso, mas alguns jogos foram exclusivos para Nintendo durante o tempo, inclusive Resident Evil 4, que reinventou a franquia. Júlio, você chegou a jogar algum game da franquia Resident Evil fora da cronologia, fora dos números? Cara, cheguei sim. Inclusive, eu tô para terminar Resident Evil Code Verônica. Deve ter uns 15 anos que ele tá salvo no meu memory card ali. Eu agarrei numa parte lá, eu tô precisando voltar, cara, mas tá osso. Mas o Code Verônica, de todos os jogos fora da série numerada, ele é de longe, assim, o mais reconhecido pela crítica e como um excelente jogo. Eu comecei a jogar, eu não cheguei a concluir o jogo, mas ele se passa, o protagonista do jogo é a Claire. Ao longo da história de Resident Evil, né, a gente tem lá, né, as ameaças biológicas, vários atores envolvidos que deram causa àquilo ali, dentre eles o Albert Wesker, como já foi falado, e depois dos acontecimentos de Reconcilio, o Albert Wesker ele foge para a Europa. Ele é dado como morto, né, no incidente de Reconcilio, ele foge para a Europa. E lá na Europa, a Claire, que é a Claire Redfield, que é uma das protagonistas de Resident Evil 2, ela fica sabendo que o irmão dela tinha ido para a Europa investigar os eventos, a relação que tinha da Umbrella com os acontecimentos de Reconcilio. E ela vai para a Europa em busca do seu irmão, Chris Redfield. E lá ela é capturada e o jogo se desenrola com ela fugindo da prisão, né, e tentando solucionar o caso, né, que desenrolou ali dentro do Projeto Verônica. E aí, lá no início, a gente comentou, no início do enredo, que essa série, que a descoberta do T-Virus ocorreu em 1960 com 3 cientistas. Um deles se chamava Ashford, sobrenome Ashford. O jogo Code Verônica se passa com os netos desse cara, que ele foi o primeiro dos 3 que faleceu por infecção dentro do laboratório mesmo. Então, esse jogo Code Verônica, a gente vai ter um vírus chamado T-Verônica, que é o que vai desenrolar aí esse jogo. Foi lançado para o Dreamcast, foi assim um marco na época. Tipo, o Dreamcast já deu um salto tecnológico muito grande em relação ao PlayStation 1, então já foi assim, um dos Resident Evil mais bonito que a gente viu para aquela época lá, e ele se destacou bastante no nosso contexto aí. Tem outros, Resident Evil Remake, né, que é o próprio Resident Evil 1, né, só que foi lançado exclusivamente para o GameCube primeiramente. A minha experiência com Resident Evil 1 foi primeiro com Resident Evil 1 Remake do GameCube. O gráfico estava muito melhor, muito embora o jogo não mudou nada, inclusive tem até um modo de jogo do Play 1, que os baús eles não se comunicam, então você deixa um item num baú do lado da mansão, você atravessa o mapa inteiro, do outro lado você vai ter que voltar para você buscar o que você tinha perdido. Então assim, o nível de dificuldade é elevadíssimo, mas o gráfico era muito melhor. O Resident Evil 0, como eu já comentei, ele também, eu joguei no GameCube, que também era exclusivo, né? A proposta era que ele fosse exclusivo, quebraram a exclusividade dele muito lá na frente, já com o PlayStation 3 e o Xbox 360, mas para a geração que ele foi lançado, geração do Play 2, do Xbox clássico, do Dreamcast, permaneceu. E eu tentei jogar alguns outros jogos da franquia não numerada, Resident Evil Dead Aim, Resident Evil Outbreak, mas não rolou não, cara, eu não consegui gostar não. E você, Manuel, você jogou algum game da franquia Resident Evil fora da sequência numerada? Cara, fora da sequência numerada, eu não cheguei a jogar, mas eu assisti os vídeos falando a história, e tem um deles que eu lembro, que eu acho interessante, porque se passa, acho que justamente na Amazônia. Só que não sei se é na Amazônia, não acho que é na Brasília, acho que é na Amazônia colombiana, que também o jogo serve de origem para um dos rivais do Leon no Resident Evil 4, que é o Krauser, aquele outro militar lá que aparece, que depois até descobre que ele foi transformado.
que conta uma missão que os dois fizeram, quando os dois ainda eram tipo, aliados ali na Amazônia, indo atrás de um cientista que foi ele com a filha dele para lá para investigar, acho que era, não sei se era um vírus ou uma variação de um desses vírus originais aí, lá, porque o cara queria curar a filha dele, estava doente de alguma maneira assim, ele, tipo assim, dizem que é um jogo assim, a história dele é bem curta, assim, zera ele, bem fácil, mas que, em relação à história, assim, a narrativa dele foi, acho que a primeira que deu um salto no padrão cinematográfico da franquia. Tipo assim, da maneira como ela foi contada. E aí eu lembro, acho que, eu não lembro exatamente todos os detalhes desse jogo, mas eu lembro que tinha um assim. Olha, o game... Não, desculpa. Pode falar, Júlio. Tem 2 jogos, eu não cheguei a jogar, eu até tenho eles aqui, eu pretendo jogar eles em breve, que eles foram lançados exclusivos para o Wii, mas eu não curti muito porque a finalidade do jogo foi de utilizar os periféricos do Wii, então a jogabilidade é ficar apontando para a tela ali, disparar. É o Umbrella Chronicles e o Dark Side Chronicles. São 2 jogos assim que eles contam muito, né, o background ali, constroem um background para o Leon e para o Krauser muito bem. Eu tô até com a arminha aqui que eu tô querendo pegar e jogar ainda, mas, cara, pra ser sincero, ficar ali não me anima, não. Mas que eles contribuem muito para a história, sem dúvida. Principalmente faz um background para Resident Evil 4 muito forte, porque o Krauser só aparece nesses jogos. Então, e faz referência no Resident Evil 4, o diálogo entre eles faz muita referência aos jogos anteriores. E quem não jogou, como eu, por exemplo, você acaba perdendo alguma coisa do enredo ali. Muito embora não seja lá tão relevante assim, mas alguma coisa ficou para trás. Mas é isso aí. Olha, ainda na pegada de Resident Evil 4, cara, teve um que eu não cheguei a jogar, mas lembro de um colega meu que tinha, Resident Evil Gaiden, que foi lançado em 2001 para o Game Boy Color, e que, tipo assim, meio que tem uma ligação com Resident Evil 4, porque, cara, apesar dele não ser considerado canônico, ele tem um final bem triste, que mostra o Leon sendo infectado. Tá ele e um outro personagem num cruzeiro, o jogo é estilo RPG, investigando umas armas bioorgânicas, e no final do game, o Leon é contaminado com um vírus. No Resident Evil 4, esse meio faz uma alusão a isso, que o Leon ele é infectado, porém com uma das pragas do game mesmo, e que depois ele elimina ela. Mas vale a curiosidade. Outra curiosidade de Resident Evil 4 a série Devil May Cry era para ser um spin-off de Resident Evil, mas a série foi tão modificada que não teve jeito. Então, vale essa curiosidade aí para você que está nos ouvindo. Bem, diante disso aí, nós terminamos mais um bloco, vamos fazer uma pausa e voltamos para o nosso bloco final, onde a gente irá falar do que todo mundo estava esperando, os filmes da franquia que todo mundo ama. Voltamos já! Júlio, quando a gente voltar, a gente vai comentar alguma coisa dos filmes e aí no final a gente sempre faz uma indicação. Aí você pode indicar um game, você pode indicar um livro, você pode indicar um filme, fica a sua vontade, tá bom? Vamos voltar. E voltamos para o nosso último bloco, onde a gente está dissecando a franquia Resident Evil. E a gente vai comentar que todo mundo estava esperando, que são os filmes que, diga-se de passagem, são muito fiéis à franquia dos games, só que não. Júlio, você assistiu algum dos filmes da franquia? Ou qual a sua opinião sobre os filmes? Olha, ser sincero, eu assisti o primeiro Resident Evil na escola. Você lembra daquela época da escola que você chegava na professora de inglês lá, ela levava você para assistir o filme? Era aquele dia diferenciado na escola. Cara, isso foi eu tava, sei lá, que série. Mas, assim, eu assisti o primeiro Resident Evil na escola. E, assim, naquela época eu não tinha tido tanto contato com o jogo em si. Então, o primeiro filme eu achei top, cara. Falei, nossa, que filmaço, não sei o que, pá.
Quando foi o 2, eu já estava um pouco ligado na história de Resident Evil. Mas o 2, ele não é ruim. Ele não é de tudo ruim. Ele não é, vamos dizer assim, desprezível, entendeu? Ele é legal, a história é legal, ele conta em alguma medida ali, ele integra, né, alguns personagens, né, aparece a Jill, eles tentam reproduzir algumas cenas do jogo no filme, mas assim, eu acho que a culpa nem é só de Resident Evil, não, cara. A gente tem um mal que é a tentativa de adaptar jogo para filme, cara. Isso, assim, tá passando a hora da pessoa desistir de fazer isso. Eu costumo falar que o único filme de game que prestou foi o primeiro Mortal Kombat, cara. E agora eu posso falar que é o primeiro mesmo, entendeu? Lá atrás, que tipo assim, ali foi um filme de game legal, mas daí pra frente, toda tentativa, ela em alguma medida, ela frustra principalmente o fã. Porque você pega um Resident Evil desse aí, quantas horas de game? É 20 horas cada jogo, pra você jogar o joguinho bem batidinho. Aí como é que você conta uma história ali de 80 horas em 1h30? Você vai capar a história. Então, aquele momento que tipo, intrigou cada um ali vai ficar prejudicado. E é o que eu percebo, não só nas sagas dos filmes de Resident Evil, como de qualquer outra adaptação de jogos para o cinema. Mas Resident Evil 2, o primeiro, e o Apocalipse não são os piores dos piores, não. Quando você chega no terceiro, cara, aí é o fim da picada, cara. Aí aquele ali não dá pra descer, não. Ali já dá pra você jogar, desligar e ir embora, assistir Chaves, qualquer outra coisa, porque não dá pra vencer, não. E você, Manuel? O que você tem a dizer da franquia dos filmes? Tem algum que você gosta? Sim, tipo, vamos lá, vamos por partes, como diria nosso amigo Jack Stripador. Bem, primeiramente, eu acho que, tipo assim, o primeiro filme ele é muito bem intencionado, mas vale uma curiosidade, assim, é que a Constantine Filmes, que foi a produtora dos filmes, mas a Capcom tinha um plano de fazer um filme antes do Paul W.S. Anderson entrar na parada, que foi o diretor e roteirista. Tanto que eles mandaram muita gente aí mais gabaritada de Hollywood tentar escrever um roteiro. Inclusive, o Jorge Romero chegou a escrever um roteiro. O Jorge Romero, tipo, o pai do zumbi moderno, a maneira como conhece ele, morto-vivo, meio podre que anda aí, foi criação do Jorge Romero. Ele escreveu um roteiro, mas ninguém ficou muito satisfeito com o resultado que eles queriam, que eles tinham ali. Até que chegou o Paul W.S. Anderson para a produtora, ele tinha um roteiro pronto, baseado na franquia Resident Evil, o que a gente chama de mockbuster, que é o termo que a indústria usa para caracterizar. Tal coisa está fazendo sucesso, eu vou fazer algo muito próximo, com um nome muito parecido com isso, para tentar ganhar uma parcela do bolo ali, uma fatia do dinheiro. E eles pensaram, pô, já tem esse cara aí com o roteiro pronto, pô, ele tá a fim de fazer, pô, ele conhece o jogo, vamos mudar uns nomes, umas coisas aqui, tacar aqui uma pitadinha, um sal, uma pimenta, e vamos mandar para o cinema. O que acontece? O problema é que assim, ele cria o Cole Young, que assim, toda adaptação de jogo tem o Cole Young que merece. Foi assim com Assassin's Creed, foi assim com o novo Mortal Kombat, que tem o Cole Young, e assim com Resident Evil, que tem a Alice, que é um personagem que não existe, que está perdido na história, afinal ela tem até amnésia no começo do jogo. No começo do jogo não, no começo do filme. Que tipo, quem está assistindo não conhece a franquia e descobrindo tudo o que está acontecendo junto ali. E, tipo, a princípio o primeiro filme é bacana, porque ele é muito limitado dentro da mansão, tem o T-Vírus, tem os cachorros zumbis. Só que o começo dele, ele vai indo bem, só que quando acho que vai enfrentar zumbi, e aí tem a cena dos lasers lá, que é Resident Evil 4 lá o jogo, depois tem uma coisa parecida, só que com o Leon. Tipo, quando tem isso, quando começa a chegar a isso, quando começa a virar voador em cachorro, a cara de zumbi, a Alice lá, rainha da capoeira dos Kimbolele lá, aí começa a tipo, ficar meio passando, mas ainda assim é um filme bem divertido. O filme 2 aí eu já não consigo defender tanto, apesar que tem um nome de peso no elenco, mas só fui ver o nome de peso depois, o que é interessante porque assim, o casting dos 6 filmes ele é meio duvidoso, porque além da Mila Djokovic, que é a esposa do Paul W.S. Anderson, nepotismo, a gente tem os outros atores ali que não eram ruins, mas eram os atores de escalão B na época. Tem o cara que faz o Prison Break, que faz o Chris Redfield, que ele não tem o físico para fazer o Chris Redfield ali, tipo, nem de longe. Tem o Jared Harris, que depois ele foi fazer a série Chernobyl, foi fazer Carnival Row, foi fazer o Moriarty no filme do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr., que é um ator excelente.
tem o Ian Glenn, que fez o Friendzone da Daenerys no Game of Thrones. Tem tinha uns atores interessantes ali. Mas o filme 2 ele começa a inventar muito pro lado a Alice agora vai ter superpoderes. E não explica muito bem isso. Aí tudo que absurdo que acontece desculpa, a Alice tem superpoderes. Por quê? Porque sim. E a coreografia do filme ela tem um pouco daquela estética Matrix, que Matrix definiu muito como é que seriam os filmes de ação nos anos 2000. Depois de Matrix veio Anjos da Noite, veio Van Helsing, e tinha aquela estética câmera lenta, uma coisa que o Zack Snyder leva até hoje. Ele é um fruto dessa era, mas tinha muito essa premissa. Resident Evil ele bebe muito dessa fonte. E, curiosidade, o filme 2 não é dirigido pelo Paul W.S. Anderson, mas é produzido por ele. Ele só é voltado no 4, no 5 e no 6. Mas aí, eu não consigo gostar da Alice, porque assim, a Jill Valentine aparece, mas o começo, quando ela aparece, que você viu a Jill ali chegando em Aracuçu salvando o povo da delegacia lá, ainda vai. Só que depois que a Alice entra, a Jill vira uma personagem, ela vai para escanteio. O Carlos também aparece, que ele é um personagem do Resident Evil 3, ele faz uma pontinha muito curta, ele aparece lá no começo e depois só volta a aparecer lá no final. E o Nemesis, que tem um braço giratório, metrado giratório, que ficou muito bacana, isso aí eu dou crédito pro filme, aí a gente tem que acertar de vez em quando, né? Ele não tem nada a ver com o Nemesis, ele tem sentimentos, ele é o maluco do primeiro filme lá, o Matthew, e aí as coisas ficaram meio estranhas aí. Aí, eu não vou nem comentar do final do filme, quando ela ela usa os poderes mentais a Alice para matar um cara pela câmera de vídeo, porque eu acho que a partir daí já é o filme 3, né? Não é nem o 2. O filme 3 começa no finalzinho do 2. Olha, Júlio, eu vou concordar com você em partes a respeito de adaptação de filmes, ou de jogos em filmes. O que acontece? Uma curiosidade, o diretor do primeiro Mortal Kombat é o mesmo de Resident Evil. Caraca, do filme. mesmo. Por isso que ele foi escolhido para dirigir a franquia. O sucesso que ele teve com o primeiro Mortal Kombat ajudou ele ser contratado para fazer a franquia Resident Evil no cinema. Eu concordo com você, os 2 primeiros filmes são muito bons, certo? O primeiro, aquela ação, tentou emular igual o primeiro jogo, dentro da mansão e tudo mais, as armadilhas. O 2 também foi legalzinho. Do 3 em diante, o tempo começou a degringolar. Como o Emanuel falou, a questão da personagem ter superpoderes não fez sentido nenhum. Mas olha, a maior culpa disso tudo, que o filme, eu estava vendo aqui, ele teve 6 filmes, foram 6 ao todo. O primeiro em 2002, o segundo em 2004, o terceiro em 2007. Esse eu lembro que eu aluguei o DVD na locadora para assistir. O 4 em 2010, o quinto em 2012 e o último em 2016. Esse aí, o quinto e o sexto, eu juro que eu fui pego de surpresa. Porque eu falo assim, os fãs dos filmes que ajudaram a fazer essa franquia ir tão longe nos cinemas. Querendo ou não, fez sucesso. Mas também vale dizer que à medida que o filme ia lançado, a bilheteria ia diminuindo. A Alice foi uma personagem inventada, assim, porque, sei lá, eu acho que ela não se parece com nenhum personagem da franquia dos games. Foi triste ver vários personagens dos games da franquia Resident Evil sendo colocados como coadjuvantes, ou até menos do que isso. E cara, questão disso aí, tem 2 filmes que, na minha opinião, são adaptações de games que deram certo, que meio que quebraram essa regra. E foi Detetive Pikachu, que foi muito bom, de crítica e público, eu gostei. Se você não assistiu, eu recomendo. E Sonic, esse eu assisti e me surpreendeu positivamente, cara. Então, aí dá esperança. Agora, o Mortal Kombat, esse aí eu vou me abster de falar. A Netflix fechou uma parceria com a Capcom, pegou muita gente de surpresa, e dia 8 de julho está chegando Resident Evil, no escuro absoluto, trazendo o Leon como protagonista. Então, tudo dando certo, haverá uma nova franquia, só que na Netflix. Vale lembrar também que esse filme será totalmente em 3D.
Então é isso. O que mais você tem a dizer, Júlio? Cara, eu ia fazer um comentário em relação aos filmes, porque os filmes foram tão longevos, assim, né? Por 6 filmes, o filme é ruim. O filme é ruim para quem jogou Resident Evil. Essa é a verdade. O público em geral que nunca pegou para jogar Resident Evil é um filme de ação legalzinho. Todo mundo que nunca não sabe do que se passou em Resident Evil, do que é a história de Resident Evil, a grandiosidade de Resident Evil tem pra gente, é só mais um filme de ação. Então eu acho que a série de filmes durou tanto por causa disso. Porque se você observar, e aí vem a parte que eu gosto, as animações, todas as animações são top. Todas são top. Todas são muito bem feitas. E não tiveram metade da bilheteria que tiveram os filmes, os live actions. Então, assim, você fala, pô, mas por quê? Porque o público, queira ou não, é nicho. A galera que jogou Resident Evil, a gente vê, o Resident Evil já vendeu 70 milhões de cópias ao longo desses 20 anos. Mas 70 milhões não é, assim, tanta coisa se for comparar com o cinema, que o pessoal, a quantidade de audiência é muito maior, o alcance é muito maior. Então, é um fato, né, que eu acho que durou muito por causa disso. Uma crítica, né, que é interessante mencionar aqui, o jogo Resident Evil 6, que para mim é um dos piores deles, tem um dedo desse cara aí dos filmes, não sei se vocês sabem disso. Ele interferiu no roteiro do jogo. E aí, ó, virou um dos piores Resident Evil lançado até hoje da série numerada. Todo mundo fala assim, pô, mas o que isso virou? Que virou o caos, né? O cara que vai acabar com o mundo de uma vez, assim. E quase que foi mesmo. Então, forçou a barra. A questão de super-herói aí, pô, Resident Evil é um jogo, assim, de ser humano. O que faz o negócio ficar legal é a ameaça, é a vulnerabilidade que você tá ali diante do jogo. Você tem superpoder, o trem descaracterizou completamente. Mas, para quem curte um filme de ação, talvez ele dure um pouco mais, né? Ele tenha esse aspecto de ser um filme legal. Quanto às adaptações de jogos, né, para o cinema, eu sou resistente, porque infelizmente a gente viu salva-se poucos. O Detetive Pikachu, né, pelo menos tem o Pokémon, né, o desenho que, pô, seria incontestável, né, todo mundo curtiu muito. Não é da minha época não, porque eu sou novo, né, só que assistiu Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, mas o Pokémon, ele é uma animação de sucesso mundial. Então, o Detetive Pikachu, eu imagino, eu não acompanho a franquia, bebe dessa água. O Sonic, ele é curioso, né? Porque o Sonic foi lançado um trailer ali, né? Que a internet detonou o filme. A zona de Chernobyl. Não, que isso, cara? O que foi aquilo? Aí a galera foi lá. Então, assim, a crítica preventiva, eles lançaram o beta, né? O trailer beta ali pra galera ir lá e pesar. E aí, eu acho que o que fez o filme ficar o que virou foi exatamente o feedback que a galera deu e o fato deles darem ouvidos ao público. Isso aí foi diferenciadíssimo. Eu nunca vi isso. Em games a gente até vê, mas no cinema sai um trailer, a galera fala mal, os caras vão lá e refaz a parada. Isso aí é inédito. E que bom, cara, que o filme ficou bom. Eu não assisti ainda, vou assistir, tá nos meus planos. E essa série Netflix aí, estou ansioso, cara. Netflix aí, ela terminou agora Castlevania, né? Uma série baseada em games que eu gosto muito também. O final foi meio novelinha ali, mas ainda assim eu achei muito top. E eu tenho certeza que em Resident Evil, a animação, se é animação, já dá uma firmada, assim, né? Já dá pra você dar uma segurada que vai ser coisa boa. Então eu tô animado aí pra mim poder jogar. Emanuel, desculpa, pode continuar, Júlio. Desculpa. Cara, eu esqueci, a gente não comentou de Resident Evil 7, né, cara? A gente passou batidaço no Resident Evil 7 aí, e o 8. Cara, o 8 eu não joguei, não, porque então eu não vou falar, não, exceto da Lady Dimitrescu lá, que é sensação da internet agora. Mas o Resident Evil 7, cara, eu vou fazer brevemente, é um jogaço, tá entre os meus top games de Resident Evil. Um personagem totalmente alheio, vulnerável, caiu de paraquedas na parada. O jogo é bizarro, situações muito loucas. O gráfico do jogo é perfeito, a jogabilidade é muito boa, a imersão é fora de série. Quem teve a oportunidade de jogar com o VR, né, realidade virtual, vai ter uma experiência fora de série. E é um jogo, assim, muito bom, cara. Muito bom. Recomendo demais Resident Evil 7. Quem não teve a oportunidade de jogar ainda, pode jogar sem medo de ser feliz.
Pode ter um medo que esse dá um cagaço bruto mesmo, mais do que os outros talvez, mas é um jogão. E é exatamente o que antecede Resident Evil Village, que é lançamento agora, né? Espero jogar em breve, e é a continuação direta. Então, quem está animado para pegar um Resident Evil 8 aí, importa que jogue o 7 antes, para não cair de paraquedas completamente aí. E é um jogão, cara. É um jogo muito bom, eu recomendo demais Resident Evil 7. Ele reimaginou a franquia, tanto em jogabilidade, gráficos e história. E ele retirou, né, vamos dizer assim, a Capcom, né, do fundo do poço que ela ficou com Resident Evil 6, que foi um dos jogos mais caros e foi um dos piores, e reinventou a franquia, tiveram coragem de ousar pra caramba e lançar um jogo totalmente diferente de tudo que já tinha feito até então. Joguei em primeira pessoa, eu fui resistente no primeiro momento, mas depois que eu joguei, curti demais, e recomendo a galera jogar aí uma DLC chamada Ethan Must Die. Você tem que. O Ethan, ele vai nascer tudo na casa do pessoal lá, quer matar o Ethan, que é o protagonista. Tudo, mas qualquer coisa. Chega numa maçaneta, você põe a mão na maçaneta, ela explode. E você tem que, cara, é muito louco, cara, é muito difícil pra caramba. E um dos chefes, assim, que, cara, é, assim, uma DLC gostosa de jogar. Tipo assim, tudo te mata no negócio, olhou pra você morreu. Então você tem que ficar mapeando mentalmente as ameaças e memorizando, e, você conseguir chegar lá no final. E o mais legal é que o final é uma batalha muito difícil, tem que ter muita munição, e é difícil você conseguir munição no jogo. Então, Ethan Must Die é uma DLC aí do Resident Evil 7 que eu dou moral demais. E o jogo 7, ele é muito bom, e eu tenho certeza que o 8, se seguir nessa mesma pegada, vai ser um jogaço também. É isso aí. Você, Emanuel, o que você tem a dizer de Resident Evil 8? Quais são as suas expectativas? Você assistiu a gameplay no YouTube? O que você tem a dizer da Lady Dimitrescu? O que você faria se encontrasse com ela frente a frente contigo? Cara, não responde não. Se eu contar as coisas de Dimitrescu na minha frente, eu saio correndo. A mulher tem 4 metros, cara. A unha dela vira lâmina. Mas eu correr, tá doido? Só que, assim, existe uma regra na internet chamada regra de 34. Eu não vou falar mais nada. Agora, a questão é... assim, o jogo em si, eu gostei, eu vi algumas gameplays dele, né? Eu acompanhei a história, porque eu não estou munido de uma máquina forte o suficiente para poder rodar esses jogos, por enquanto, mas a questão é, foi mal, eu ri de uma coisa aqui. A referência. Quem assistir a live pelo YouTube vai entender o que eu estou rindo aqui. Mas eu gostei que o Village, o Resident Evil Village, ele homenageou muito o cinema de horror no geral, porque ele tem vários elementos clássicos de filme de horror, e a franquia meio que ela passou as origens dela, enquanto a gente foi homenageado pelos filmes do Jorge Romero lá atrás, agora vamos homenagear outras franquias. Então eles criam um pretexto biológico para poder colocar criaturas que seriam outros monstros de filmes de terror nessa franquia, e parece meio deslocado, mas quando você vai no jogo você consegue aceitar aquilo. Por exemplo, seria uma homenagem a lobisomens, o que seria uma homenagem aos bonecos assassinos, como o Chuck, a Annabelle, o que seria a homenagem aos monstros marinhos, como o monstro da Lagoa Negra. Tem aquela coisa meio... A própria Lady Dimitrescu e as filhas dela são uma homenagem ao mito dos vampiros. E, então você consegue garimpar muita referência que ficou bacana ali, além dos próprios zumbis em si, que ficaram meio de escanteio de certa maneira, mas eles estão lá ainda. A franquia, esse jogo, ele tem umas cenas meio absurdas, assim, que você vai parar a pensar, caraca, como é que deixaram isso? Mas no final, meio que dão uma explicação e você consegue aceitar. Mas, sobre a franquia, voltando rapidamente ao assunto do cinema, eu acho que vai sair uma série de filmes novas, produzida pelo James Wan, que aí sim é um produtor que eu boto um pouco mais de moral do que o Paul W.S. Anderson, porque o James Wan erra menos. Ele lança um Chorona, um Zafreira da vida de terror. Diretor é um diretor competente, dirigiu Aquaman, Velozes e Furiosos 7, vários filmes de terror, ele é bem competente, criou várias franquias famosas e eu boto fé nele. A minha única coisa que eu fiquei meio chateado é que o elenco é muito bom, mas que eles não colocaram o ator perfeito para interpretar o Robert Wesker, que é o cara que faz o Capitão Pátria do The Boys.
aquele cabelo puxado para trás, assim, só falta coloca um óculos escuro nele, pronto, Albert Wesker, entendeu? Não tem muito mais segredo que isso. E sobre o que ele falou das animações ali, quando é animação, normalmente o povo acerta mais. Prova disso tipo assim, em jogos, quando vai fazer uma animação de jogo. É o anime do Devil May Cry, é o filme de animação do Dantes Inferno, a própria Mortal Kombat Legends Scorpion, que é uma animação da Warner que ficou muito boa, que adapta mais fielmente ali o roteiro do filme, do jogo. E então o povo acerta mais animações. Agora, sim, no mainstream, infelizmente, nós vemos aí que o povo está tentando e está falhando miseravelmente tem um tempo. Mas, no geral, Resident Evil, tipo assim, eu espero que venha bem agora com um cara que faça as mudanças que tem que fazer para não ficar a mesma coisa. Mas, sabe, não é muito difícil você criar o roteiro que a gente, tipo assim, dessa franquia. É arma biológica, você dando um tiro em umas criaturas bizarras, eu vou ser otimista, embora eu tenha sido otimista com o filme do Mortal Kombat. Olha, diante disso aí, vale dizer que uma das franquias que estão durando até hoje, seja na televisão, seja nos cinemas, é a franquia de zumbis. Eu acho que isso está longe de acabar. Agora nos games também, com essa revitalizada. Vale dizer que Resident Evil 2 e 3 tiveram remakes lançados em 2019 e 2020. E esse ano a gente tem Resident Evil 8, que é o Village. Enfim, tem muita coisa boa chegando por aí. A gente está encerrando nosso programa hoje. Programa esse que foi bastante enriquecedor, cultural. Mas antes, a gente vai fazer aqui a nossa indicação. Júlio, o que você indica para o nosso ouvinte do Folha Nerd? Seja livro, filme, série, games, o que você quer indicar para o nosso ouvinte? Olha, eu não vou nem indicar de cara, não, mas eu vou só fazer um comentário de algo que pode ser de interesse de alguém. Resident Evil não é uma franquia que se resume a filme e jogo. Já saíram vários livros da franquia, inclusive tem 7 livros da coleção da autora Stephanie Danelli Perry. Ela lançou 7 livros, 7 volumes que contam a história de Resident Evil. Então, talvez, se você é uma pessoa que não gosta de jogar e acha os filmes meia boca, ou melhor, não assiste o filme, não, mas você gosta de ler e fala assim, despertou meu interesse essa série. Você pode comprar os livros. É uma coleção interessante. Eu tenho 2 deles aqui. O primeiro é A Conspiração Umbrella. O segundo é um incidente de... Oi? Você mostra a capa pra gente? Mostro. Olha só. Este aqui é A Conspiração Umbrella. Deixa eu ver se eu diminuo o reflexo aqui. Acho que não melhorou não, né? Conspiração Umbrella. Esse aqui é o do incidente de Caliban Cove. Essa aqui, inclusive, é a Rebecca Chambers, que é que é a protagonista de Resident Evil 0. E aqui na capa do Resident Evil 1 está aqui o Chris e a Jill Valentine. São 7 volumes, conta toda a história do jogo, pelo menos a história principal, né, que ocorreu ali do Resident Evil 0 até o Resident Evil 3, Resident Evil Remake, etc. E caso o ouvinte ele não queira jogar, ou é difícil, né? Se você quiser jogar o Resident Evil 0, até que o 0 dá para jogar, mas alguns deles são de plataformas que é difícil de você adquirir o jogo hoje, né? Então, se o cara quiser jogar a versão original de PlayStation 1, ele vai ter que recorrer a um emulador, e o gráfico vai ser complexo, né, de conseguir animar, jogar, dependendo, mas existe a possibilidade de você conhecer da história, conhecer dos personagens e tudo mais através dos livros. Confesso que eu não li os livros, eu comprei para me fazer leitura, mas eu só empilhei ele com os outros que eu estou lendo aí, já tem tempo pra caramba, eu estou devendo essa leitura, mas é uma alternativa, né? Existe também quadrinhos. Tem, por exemplo, eu peguei recente do Code Verônica, a versão HQ, está disponível na internet, aí, até para Kindle, você consegue fazer o download. Então, há muitas outras mídias que você tem a opção aí de acessar para conhecer esse universo aí, que é bem legal, que é bem show de bola. A minha indicação é totalmente fora de Resident Evil, Final Fantasy VII. Eu sou um fãzão de Final Fantasy VII, então se você gosta de games, jogue Final Fantasy VII Remake, porque é outra história fora de série, e também ela teve origem lá em 1997, na mesma época do Resident Evil 1. É uma franquia que também foi refeita
pelo clamor público, e o resultado foi muito bom, cara. Eu gostei demais, é um tema atual pra caramba, tem a ver aí com questões ambientais, só que de uma história muito show, com personagens extremamente carismáticos, a história é muito show, jogabilidade 10, cara, uma obra-prima. Então, tem pouca relação com Resident Evil, mas eu recomendo fácil aí, jogar um Resident Evil, jogar um Final Fantasy VII Remake aí, quem tem oportunidade, porque é jogão. Valeu? E você, Manuel, o que você indica para o nosso ouvinte do Folha Nerd? Bem, eu vou ficar mais dentro da temática do zumbi, assim, já que, tipo assim, mas se você era que nem eu quando era criança, tem um pouco de resto de filme de zumbi, aquele gore, aquela violência que te incomoda, eu tenho a indicação perfeita para você de filme. Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright, que é o diretor assim, que em inglês, o original é Shaun of the Dead, com o Simon Pegg e o Nick Frost. É um filme, tipo assim, ele é um filme britânico, mas ele é o famoso terrir, que é terror com comédia. E ele é muito divertido, porque você vê aquele cara ali, aquele funcionário de uma loja, tipo assim, de eletrônicos, gerente assim, tá meio entediado com a vida, do nada tem um apocalipse zumbi e eles talvez não levem esse apocalipse zumbi com a seriedade que ele deve. E aí o amigo deles decidiu, já que a gente tá aqui, tá tendo zumbi, vamos para o lugar mais seguro que tem, o bar. E aí a jornada deles, durante o apocalipse zumbi, rumo ao bar, onde eles vão estar seguros. E, tipo assim, é um filme muito divertido, cuja melhor cena é, com certeza, 3 pessoas segurando tacos de sinuca, espancando um zumbi de um idoso ao som de Don't Stop Me Now do Queen. É incrível. Vai na fé. Isso você vai rir muito, é bem divertido, vai na fé. Olha, a minha indicação, depois de indicações maravilhosas do nosso amigo Júlio César e do Manuel, a minha vai de 2 games de terror zumbi, que não são tecnicamente zumbis, mas vale a pena você dar uma conferida. O primeiro é The Last of Us, exclusivo de Play 4. Lá tem outro nome, a doença que pega as pessoas. Cordyceps, é um fungo. Isso. E outro também que é exclusivo de Play 4 é Days Gone, que eu comecei a jogar há pouco tempo e tenho gostado bastante. Dá uma oportunidade. Óbvio que há outros jogos numa pegada assim diferente, mas são de terror. Eu poderia citar aqui, você que tem Xbox One aí, você conhecer aquele Outlast, se eu não me engano, muito bom. Esse aí eu vou te falar, para jogar, meu Deus. Enfim, estamos terminando nosso programa de hoje. Um programa esse muito bom, bastante enriquecedor. Você que nos ouviu até aqui, com certeza está sabendo de tudo, ou pelo menos o principal de Resident Evil, para jogar os games, para assistir os filmes, sua conta em risco, é claro, vale lembrar. Enfim, busque, vá correr atrás, se divertir bastante com esse conteúdo. No mais, é isso. Júlio, considerações finais? Um abraço, alguma coisa que você queira dizer? Olha, agradeço o convite, é muito bacana ter essa oportunidade de trocar ideia aqui, né? Antigamente a gente podia fazer isso, né? Ia comer uma pizza e ficava falando mal dos jogos lá, né, com a galera. O fulano tá mais forte, não sei o quê. E não tá fazendo isso há muito tempo por causa da pandemia, é realmente chato, né? Eu achei que eu não ia sentir falta disso não, mas sinto um pouquinho. E ter a oportunidade de trocar ideia com a galera aqui hoje sobre algo, assim, nessa linha de raciocínio aí, é bacana, né? Faz parte muito do que a gente fazia antes. Eu agradeço essa oportunidade e espero ter contribuído um pouquinho aí com algumas curiosidades de Resident Evil. Gosto muito de Resident Evil e espero que nós tenhamos outras oportunidades aí de trocar uma ideia e com a galera e com todo mundo aí, jogar, né? Por que não, né? Beleza? Valeu, galera. Um abraço para todos os ouvintes aí. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E você, Manuel, suas considerações finais? Primeiramente, agradecer pelo convite de estar aqui novamente. É sempre uma honra estar participando, conversar sobre cultura pop nerd, uma coisa que eu gosto pra caramba. E eu tinha pensado num encerramento assim, tipo, uma coisa meio interpretativa, onde eu olhar pro lado e falar, meu Deus, o que é aquele cara com a bazuca ia me jogar no chão, e aí ia ficar em silêncio, uma coisa. Só que eu achei que ia ficar meio cringe. E aí eu decidi não fazer isso, eu simplesmente vou agradecer por estar participando. Tá certo. Olha, você que nos ouviu novamente, muito obrigado. Obrigado, Júlio César, por ter participado do Folha Nerd. Volte mais vezes, por favor.
Volte mais vezes. Volto. Espero que você tenha Volto, sim. gostado. Emanuel já é figurinha aqui, nossa carimbada. Volte também mais vezes. E é isso aí. Muito obrigado e aquele abraço! You're all going to die down here.